Você sabe que prosperidade é algo que a gente nasce com e em algum momento da nossa vida isso é arrancado. A gente deixa de acreditar que a gente vai alcançar realmente um dia prosperidade, riqueza e tudo mais. Eu venho falando muito sobre hiperprosperidade, que é um nível acima da prosperidade, que é um nível que poucas pessoas acessam e as pessoas que conseguem acessar, elas fazem exatamente o que você ensina aí, o tripé. Elas cuidam do corpo, do espírito, né, e da mente. Eu falo que nós temos três tipos de prosperidade, tá? A prosperidade material, aquela que você possui bens, possui dinheiro, investimento, trabalho ativo. Nós temos a prosperidade 2, que é a prosperidade mental, e a espiritual é aquela você se relacionar muito com Deus, no íntimo de Deus, você ter aquela sua mente, aquele seu mindset de abundância, você procurar ter sempre a autoestima elevada, você tem que procurar ter sempre os hábitos de vida saudáveis. E a terceira prosperidade é o quê? É você ter uma prosperidade no seu físico, no seu corpo de verdade. Você ter uma saúde para usufruir a prosperidade material e a prosperidade mental e espiritual. Eu falo que buscar saúde através de uma boa alimentação, através de uma boa suplementação, através de uma boa noite de sono, através de praticar atividade física, essa é uma prosperidade que ela vai te levar às outras tudinhas, né? Por que é tão importante cuidar da mente? Eu falo muito sobre gatilhos, sabe? Se você não tiver uma mente equilibrada, você pode ter a compulsão alimentar, você pode ter uma ansiedade desequilibrada, você pode ter uma depressão. Eu digo que a mente ela está relacionada ao corpo, como o corpo está relacionado à mente também. Tu acredita que às vezes alguns sintomas emocionais, como a própria ansiedade, a própria compulsividade, a própria depressão, ela pode estar relacionada ao seu intestino? Como assim? Fala mais aí. E hoje, alguns artigos científicos, até artigos médicos, eles falam também que o desequilíbrio da tua alimentação, você comendo uma alimentação rica em carboidratos refinados, açúcares refinados, glúten, lactose, ele pode bagunçar a tua microbiota intestinal, que é o teu intestino, e isso vai levar a ter desbiose, então desequilíbrio. Pode te levar a ter ansiedade, compulsividade e ter depressão. E não só isso. Às vezes, hoje, muitos pacientes que chegam aqui no consultório, eles podem ter depressão relacionada também ao desequilíbrio dos hormônios, como a própria tireoide. E não é só a gente colocar, encher o nosso paciente com medicamento. A gente tem que entender a verdadeira dificuldade dele. A minha intenção é viver mais 100 anos. Eu vou fazer o possível e o impossível para eu viver mais 100 anos, que eu amo viver, gosto demais de viver. Então, eu quero viver mais de 100 anos, mas eu quero viver bem, né? E você é autoridade quando falar sobre medicina preventiva. O que você acredita que realmente os principais... Como é que eu posso... você falou bastante do intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Que ele, enfim, se você tiver um intestino funcionando diariamente de forma regular, ele vai automaticamente, seu corpo vai estar fluindo de forma boa, né? Teoricamente teria que fluir de forma boa. Se não tiver, vai travar alguma coisa aí e pode ser que seja o gatilho de alguns sintomas, de sei lá, alguns sinais de doenças e enfermidades. Mas a pergunta é, como é que eu faço para ter, através da medicina preventiva, pode ser através da mente, pode ser através de exames, como é que eu faço para realmente chegar aos 80, 100 anos bem, na sua visão? Eu tenho um livro que eu levo muito até a intuição. Aqui, ó. Olha o nome do livro, Pedro. Vou levar para você, viu? Vou levar Verdade, para você em Dubai, viu? Ó. mano. Ó, Até quando você quer viver? uau, uau. E aí ele fala muito dos cinco pilares. Ele fala muito dos 5 pilares. Para você chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos, é aquilo que você faz mesmo. É ter uma alimentação regrada, tá? A alimentação, você é o que você come. Se você come carboidratos, não tem problema, mas tem que ter o equilíbrio. Os carboidratos refinados, os ultraprocessados, ele vai te inflamar. É a inflamação crônica do teu corpo fica altamente inflamado, ele pode te levar a ter patologias crônicas. É isso que fala, as doenças crônicas, patologias. Eu vou falar, às vezes eu começo a falar aqui, ao falar os termos técnicos, pessoal, patologias, doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. Então, é importante ter uma alimentação saudável, suplementar. Hoje, o nosso solo ele está muito pobre em nutrientes. Então, se por acaso, às vezes é necessário você ter uma suplementação, porque os alimentos eles são ricos totalmente em nutrientes, porque o solo está pobre. Tá? Às vezes, pacientes que têm 30, 40 anos, eles começam a baixar alguns hormônios. Às vezes é necessário você verificar através de exames laboratoriais
O que é ter necessidade? O que é aquele paciente tem necessidade de suplementar, de complementar para ele viver bem? Olha só, um dos pontos principais que eu vejo muito aqui no consultório é o paciente ter o quê? Um desequilíbrio do sono. Se a pessoa não dorme bem, ela pode levar até a libido baixa, a vontade baixa de ter relação, ao metabolismo mais baixo. Ela pode levar a ter, o paciente não dorme bem, ela pode acordar cansada, Uhum. fadigada, estressada, tá? Tudo isso porque não dorme bem. Para você Caramba. perceber que o básico é o básico. Nós fizermos o básico bem feito, a gente consegue chegar até a longevidade. Das 10 principais causas de mortalidade, se você tiver um estilo de vida hoje saudável, você conseguiria evitar 9 das 10 principais causas de mortalidade do mundo todo. Caramba, top, hein? Top. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que nosso corpo é um templo do Espírito Santo. O nosso corpo, e está na palavra isso, né? Vós sois templo do Espírito Santo. Se a gente entender sobre isso, fica mais fácil da gente cuidar desse templo, cuidar de maneira preventiva, cuidar de maneira proposital, intencional. A nossa carne tem a tendência, eu tinha uma mentora que falava assim, Pedro, a nossa carne tem a tendência de querer tudo que é imoral, ilegal e engorda. E se você parar para pensar, é real isso, né? E quando a gente tem a consciência, eu gosto de dizer que o cartão de crédito, uma hora a fatura vai chegar. Ela pode chegar com 70 anos, com 80 anos, com 30, com 40, mas vai chegar, a fatura vai chegar. E pode ser a fatura que talvez você não dê conta de pagar. E você fala, caramba, não dei conta de pagar, agora ferrou, né? Aí o povo vai pro milagre. Senhor, faça um milagre na minha vida. Milagre, mas caramba, eu coloquei aí tudo de mais saudável para você e você negligenciou sobre isso. Tá bom, vou providenciar ou... Então, eu creio que quando a gente tem a responsabilidade da gente fazer realmente o que a gente pode fazer por nós, tudo muda, tudo melhora, tudo realmente vai para um próximo nível. Mas eu acho que tudo isso parte de uma decisão, né? De uma decisão da gente assumir realmente o que a gente nasceu para ser, um protagonismo, assumir realmente o protagonismo da nossa saúde, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento, na nossa empresa, enfim. Eu acho que é muito da gente ter a consciência e assumir tudo isso. O Verdade. corpo, ele é a máquina perfeita. A gente acaba estragando ele, a gente coloca a gasolina, a pior gasolina do nosso corpo, que é o pão, o macarrão, o arroz. Você não faz a revisão, não faz nada e começa a estragar, estragar, estragar. E isso vai te deixar ter a burnout. E aí leva a várias outras doenças. O burnout é o início de várias outras doenças. Ele leva até a predisposição de várias outras doenças. Por isso que é necessário, sim, como eu falei. E um ponto importante que eu sempre falo aqui para o paciente é que o único responsável para mudar isso, eu posso direcionar, você pode direcionar, mas o único responsável é o próprio paciente, é a própria pessoa. Não tem como eu querer direcionar ele para tudo e ele se auto-sabotar. É aquilo que você criou. Ele vai Sim. criar sempre justificativas, justificativas, justificativa, mas o verdadeiro, se ele não mudar o estilo de vida, não mudar a mente de verdade dele, não vai mudar nada. O burnout, na verdade, não é a causa. O burnout, na verdade, é simplesmente o sintoma. É o sintoma é o fruto. Mas a raiz realmente do problema é outra coisa, né? E quando eu vou tratar a raiz, eu vou ver falta de propósito, muito excesso de trabalho, foco simplesmente, enfim. Então, creio que quando eu trato a raiz, que é esse propósito, mentalidade, menos trabalho, mais cuidado com o corpo, eu consigo, na verdade, modificar os frutos. É igualzinho com a vida financeira. A falta de dinheiro, ela, na verdade, só é um sintoma, é o fruto, não é a raiz. A raiz original do problema não é essa. Você tem que ver o que está acontecendo. É procrastinação? É falta de conhecimento? Não, é mentalidade, que eu não tenho mentalidade próspera. O que está acontecendo? Porque as pessoas associam falta de dinheiro como realmente o problema. Ó, o meu problema é falta de dinheiro. Não, não é. O seu problema não é falta de dinheiro. Esse, na verdade, é o sintoma. O seu problema é outro. Tem uma raiz por trás aí. Qual que é a raiz? Ah, o meu problema é burnout. Não é burnout. É um sintoma. Tem uma raiz por trás. O meu problema é obesidade. Não é obesidade. É um sintoma. Tem algo por trás da obesidade. E quando você acha esse algo por trás, cara, aí é libertador. Minha família, minha mãe sempre tinha uma alimentação muito abundante em casa, mas a alimentação que não era boa, sabe? Era uma Uhum. alimentação rica em carboidratos, refinados, açúcar, pão, tudo isso. E Era olha só, gostoso,
não era boa para a saúde, né? Era o quê? Era gostosa, mas não era Mas boa. não, é bom. Isso não quer dizer que você nunca possa comer. Eu falo assim, para paciente, doutor, quer dizer que eu nunca vou poder comer? Claro que não. É você ter o equilíbrio ali, tá? É você ter o equilíbrio de o quê? Do brigadeiro, mas tem que fazer exercício físico. É da, sei lá, da lasanha ou do risoto, mas você tem que dormir bem, tem que ter um metabolismo bom. Não vai, não vai, não vai. Eu sou um cara que tenho bastante, eu chamo de rituais. Esse livro, O Poder do Hábito, é muito bom. E eu chamo de rituais. Eu tenho um ritual que eu faço pela manhã que eu não abro mão disso. Eu faço, não abro mão. Eu acredito que a gente vive hoje em 4 mundos. Quais são esses mundos? 3 mundos invisíveis e um mundo físico. Então, mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental e mundo físico, né? Eu posso trazer o mundo físico como talvez o meu corpo físico, vai. Então, logo pela manhã, das 5:30 da manhã quando eu acordo, tem a live 6 e 2, até umas 9 horas mais ou menos, eu cuido desses mundos, entendeu? Então é o período que eu ativo o meu espírito, é o período que eu estou lendo um livro, é o período que eu cuido que eu faço atividade física, é um período que eu tenho para mim ali. Essas horas da manhã, eu faço 1 hora de live, 40 minutos de live mais ou menos. O restante é minha essa hora, eu não abro mão disso. Porque eu não abro mão, eu já abri muito mão disso, de simplesmente, não, eu vou 7 horas da manhã já começar a trabalhar e aí entra nesse ritmo louco. Fala, não, eu prefiro cuidar do templo, da máquina, cuidar da mente, cuidar do espírito, ativar de forma sobrenatural essas coisas, para que eu tenha ali no meu dia, para que no meu dia eu possa estender um pouco mais, por exemplo. Agora são 9 horas e 33 minutos, a gente está aqui ao vivo, né? E com a mesma energia de manhã. Por quê? Porque eu preparo meu corpo para isso, preparo minha mente para isso, preparo meu espírito para isso. Mas eu preparo quando? Eu preparo de manhã. Se eu não preparar de manhã, pelo menos, eu funciono assim. Se eu não preparo de manhã, quando chega a noite, é mais difícil de você preparar. À noite eu quero deitar na minha cama, eu leio uma passagem da Bíblia, eu faço um estudo mais simples, eu medito um pouco na palavra, faço uma oração, e quando dá meia hora ali, eu já estou, tipo assim, quando eu falo vou dormir, papo, 10 segundos eu estou dormindo. Então, eu faço isso sempre com esse ritual. O verdadeiro protagonismo e não se auto-sabotar. Tem gente que fala assim, doutor, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ter longevidade porque eu não tenho tempo para praticar atividade física. Ei, calma aí. Tenha tempo hoje para praticar, para cuidar da sua saúde. É melhor ter o tempo hoje para cuidar da sua saúde do que ter o tempo amanhã para cuidar da sua doença. O que acontece muito é que as pessoas, elas estão o quê? Elas estão com falta de motivação, elas estão com ansiedade, elas estão com depressão, elas estão com estresse, elas estão com falta de perspectiva no futuro, elas estão com burnout, elas estão com a demanda super aumentada de trabalho, entendeu? Fica teu corpo, ele sente aquilo, parece uma bombinha ali que ele está doido para explodir, Sim. está doido para ter uma doença. Então, isso é importante. O ser humano não muda, né? Isso para mim é mediocridade, cara. Isso é até um puxão de orelha com amor para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Por quê? Quando eu entendi de verdade que a minha performance física ela impactou diretamente no meu resultado financeiro, indiretamente na minha qualidade do meu sono, diretamente na minha espiritualidade, diretamente, exatamente na minha autoestima, na minha maneira, tudo mudou. Por que mudou? Caramba, por quê? Se você tem uma saúde, um alto nível de serotonina, endorfina, e você faz isso todos os dias, cara, picos, você tem picos e picos e picos e picos e picos de coisas diferenciadas. Um gatilho muito forte que eu tive na minha vida foi eu tirar... Quando eu comecei a fazer por mim, era bom. Mas quando eu entendi que isso ia ajudar as pessoas, aí eu ganhei uma motivação extra, né? Do tipo, pô, vou fazer a live 6-2 todo dia. Por quê? Não é por mim, é pelas pessoas. Isso é maravilhoso. Então, gosto de dizer sempre que se não for por você, faça pelos teus filhos, faça pela tua esposa, faça pelos teus pacientes, faça faça pelas pessoas, né? E isso é maravilhoso.